Olá a todas e todos, muito boa tarde. Estou muito feliz por estar participando de mais um evento nosso, dessa vez em parceria com a Brasil Lab, com a AWS. Estamos aqui com o amigo Guilherme, do Brasil Lab, e a Ana Mota, da AWS, e principalmente com mais duas pessoas que estão aqui com a gente, que é o Denilson e a Mayara. Eles estão fazendo a tradução em Libras para todos nós. De uma certa forma, a gente está melhorando cada vez mais os nossos eventos, trazendo essa tradução de Libras, sendo mais inclusivo para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade auditiva. E muito feliz por estar inovando mais uma vez nesse sentido. Bom, meu nome é Rodolfo Fischer, eu sou presidente pro bono da ABS. Vou falar rapidamente aqui da ABS antes de passar para os meus amigos, para o Guilherme e para a Ana. A ABS tem um propósito que é o de colaborar na construção de um Brasil digital e menos desigual, que é super importante, eu acredito que nós acreditamos, que é o papel da tecnologia nesse sentido, que é justamente levar a todos o conhecimento, a educação, e também facilitar a criação de novas oportunidades, que a tecnologia tem esse poder. A gente está presenciando essa importância da tecnologia, da utilização da tecnologia nesse momento pandêmico, que está levando, tem a capacidade de permitir que muitas pessoas ainda continuem seus estudos. Obviamente que dados indicam que por volta de 25% a quase 30% ficaram sem acesso aos seus estudos regulares, mas o objetivo é, obviamente, de sempre colocar a tecnologia na mão de todos. E buscando, obviamente, sempre, através da tecnologia, melhorar a qualidade de vida de uma forma inclusiva e qualitária, que isso acho que é o nosso papel de todos, todas as empresas que trabalham com tecnologia têm esse papel, é um papel extremamente importante. Obviamente que a tecnologia tem o seu papel no setor privado, mas também muito importante, que nós vamos falar hoje com o Guilherme, com a Ana, sobre essa disrupção, vamos dizer assim, essa transformação digital que as startups estão causando em todos os sentidos, mas hoje vamos falar especificamente junto ao governo, quer dizer, o papel das startups nessa transformação digital perante o governo. Obviamente que todos sabem aí da recente sanção pelo presidente da República do marco legal das startups, também foi aprovada a nova lei de licitações e também uma outra legislação com relação ao governo digital. Então, nós temos aí praticamente um kit de novas regulamentações que incentivam, obviamente, a utilização de tecnologias, mas hoje, obviamente, o ponto central é a utilização das startups. Não é a utilização, né, mas aproveitar toda essa disrupção que esse mundo das startups está trazendo. E quando a gente fala na ABS, que é a Associação Brasileira das Empresas de Software, eu queria pontuar que nós temos praticamente 5 objetivos. Esses 5 objetivos estão, obviamente, sempre ligados ao ambiente de negócios. Então, o propósito, o objetivo, melhor dizendo, da ABS é justamente garantir que esse mercado, o mercado brasileiro, seja sempre inovador, dinâmico, ético, obviamente, acima de tudo, sustentável, que é extremamente importante, e competitivo. Competitivo não só a nível do município, do estado ou da nação brasileira, mas, obviamente, quando a gente fala de tecnologia, tem que ser competitivo globalmente. Um outro aspecto muito interessante que eu queria só abordar aqui, hoje a ABS representa cerca de 2.000 empresas ligadas ao setor de tecnologias e interessadas no setor de tecnologia, 77% são micro e pequenas empresas. Obviamente que a gente tem empresas de maior porte, como o exemplo aqui hoje, a AWS. Estamos atuantes em 23 estados, também no Distrito Federal, reunimos aí 35 anos de experiência e representamos 85% do faturamento do segmento de software e serviço no Brasil. E aqui eu queria até falar um pouquinho por que a ABS está junto com a Brasil Lab, depois, obviamente, o Guilherme vai falar um pouquinho mais, mas eu queria trazer essa parceria num ponto muito específico. Quando a gente fala de startup, a gente sabe da dificuldade que a startup tem
obviamente, em crescer e ser exponencial, ter aquele crescimento extremamente significativo. Mas hoje, além de toda a parte que as pessoas buscam, conselheiros, mentores, colaboradores, a ABS vem aqui justamente junto com a Brasilab, nesse sentido, oferecer o que a gente chama até de um estágio para as startups ligadas ao Brasilab, que é justamente poder contar com toda a assessoria jurídica, tributária, até a parte também trabalhista, que hoje é muito complexa aqui no Brasil, ainda é, sem custo nenhum. Então, é uma forma da gente poder ajudar o empreendedorismo aqui no Brasil, colaborando aí com informações que a gente já tem aqui de antemão, dessa experiência de 35 anos, para motivar cada vez mais esse setor. E uma das coisas que eu queria trazer aqui, Guilherme, depois, de repente, você pode até falar um pouquinho, que é essa parte de ética e compliance. Então, a ABS coloca isso à disposição também das startups participando do Brasilab, que é um programa chamada Uma Empresa Ética, que oferece nada menos que os 3 principais pilares que hoje a gente, obviamente, sempre recomenda para uma empresa ter um comportamento, né, ético no mercado, que é justamente o código de ética, o treinamento dos seus colaboradores e um canal de denúncia anônimo, que é super importante para as empresas hoje estarem, assegurarem, melhor dizendo, que os seus colaboradores estejam sempre dentro da ética. E um outro ponto aqui muito importante que eu não posso deixar de falar, se me permitirem, que foi no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, é uma iniciativa que a ABS está conduzindo, que é a mobilização para a redução da desigualdade. Ela tem 2 aspectos. Tem o aspecto de proteger o meio ambiente e ajudar a inclusão sociodigital das pessoas, de uma maneira super simples. Ninguém precisa investir um único centavo. Basta participar desse programa fornecendo os seus equipamentos obsoletos de tecnologia, ou seja, os seus computadores, seus monitores, as suas impressoras, os seus laptops. Esse programa vai fazer uma reciclagem desses equipamentos, aquilo que a gente puder realmente recondicionar e colocar à disposição dos projetos sociais, a gente vai fazer, e aquilo que não tiver condições de fazer uma reciclagem, vai ser retrabalhado uma engenharia reversa, e a verba conseguida através dessa engenharia reversa vai ser destinada a projetos também de inclusão sociodigital, à escolha do próprio doador das máquinas. Então, é um projeto, é um programa, uma mobilização que a ABS, juntamente com a RIURB, o Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da Weber Sandvik, está promovendo aqui no mercado para poder cuidar do meio ambiente e ajudar a inclusão de muitas pessoas hoje que estão fora aí do mercado de trabalho. E fazer uma propaganda do nosso próximo encontro, que vai ser no dia 7, que a gente vai falar sobre alfabetização de dados, vai ser muito legal, vamos ter representantes da IBM, da Inteligência de Negócios, da Plural Sign, da Olico, e também da The Data Logic, que vão ter representantes até dos Estados Unidos participando, e vamos oferecer também tradução simultânea, também a tradução de Libras, tá? Então, totalmente inclusiva, não só do idioma, como também da parte de Libras. Eu não quero mais atrasar, o papo vai ser muito interessante. Eu quero agora passar a palavra para minha amiga Ana, falar um pouquinho das ações que ela está fazendo junto à ABS. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Guilherme, por estar aqui conosco hoje. Meu nome é Ana da Mota, eu lidero o time de políticas públicas da Amazon Web Services e também sou uma das líderes do Comitê de Compras Públicas da ABS. Esse é um comitê onde a gente discute o processo legislativo, contribui para que ele aconteça, o ambiente regulatório, tudo que vem aí dentro desse mundo que é essa área de compras públicas. Como o Rodolfo já adiantou, e eu tenho certeza que o Guilherme vai cobrir, nós temos aí um momento muito propício, com vários novos marcos regulatórios, desde a nova lei de licitações, que é, de fato,
aí uma grande conquista e uma grande novidade. A lei do governo digital, que também aí veio trazendo uma série de conceitos, governo como plataforma, dados abertos, a gente tem ali uma série de inovações, e a gente tem uma série de tecnologias que vão estar ali dentro, então, nuvem é uma delas, software, a gente tem aqui dentro do nosso GT de compras públicas, um perfil muito variado de empresas. Então, desde essas empresas que são grandes players, até as empresas que são um pouco menores, empresas que estão atuando só em âmbito municipal, por exemplo, e é muito enriquecedor poder ter o Brasil Lab. O Guilherme faz parte do nosso GT, então posso dizer que somos privilegiados, inclusive, de poder contar com o apoio, o trabalho jurídico, técnico que ele e o time nos deram. O comitê é recente, né? Tudo está passando tão rápido aqui nesse tempo a velocidade da pandemia acelerou, parece que mais ainda a nossa vida, e o comitê foi formado no finalzinho do ano passado, mas a gente já tem aí uma série de atuações. Uma das frentes que a gente vai atuar e já está fortemente construindo cooperações e parcerias também na capacitação de mão de obra, seja ela ali do funcionalismo público, seja ali as novas gerações que estão aí também vindo para o mundo, não só da TI, o mundo da TI expandiu, né? Então, hoje a gente tem ali os especialistas em dados. Acho que esse evento que o Rodolfo falou agora é sensacional, porque é isso, né? A tecnologia vai convergindo e a gente vai tendo aí que reinventar também, inclusive, as nossas capacidades, né? Quando a gente fala em tecnologia da informação e da comunicação. Então, sem mais delongas, agradeço o tempo e passo o microfone aqui para o Guilherme. Ele vai fazer só em termos de dinâmica do nosso evento. O Guilherme vai fazer uma apresentação. A gente pode ir colocando, por favor, perguntas aqui no chat enquanto ele fala. O Rodolfo e eu, a gente vai ficar apoiando aqui na seleção das perguntas, mas a gente tem aqui como ideia poder, de fato, fazer uma sessão dinâmica e cobrir as perguntas aqui, se não todas, pelo menos a maioria delas. Então, é isso. Passo para o Guilherme. Obrigada. Ana, eu que agradeço. Obrigado a você, ao Rodolfo, a Jamile, que está aqui nos bastidores também, pelo convite, por essa oportunidade. Eu estou muito feliz com essa conversa. A gente já está tentando, né, agendar ela, já tem um tempo, marcar essa oportunidade para a gente falar. E estou muito feliz, principalmente porque eu acho que eu sou um grande fã do trabalho da ABS, desde antes da gente ter essa parceria agora com o Brasil Lab e a ABS, porque sempre acompanhei, né, à distância, como uma pessoa interessada em tecnologia e na minha atuação até como advogado, o trabalho que a associação fazia, e era sempre a quem eu referenciava, por exemplo, o pessoal das startups que queria fazer uma estratégia de venda direta para o governo, precisava fazer um certificado de exclusividade que eles tinham da solução. Sempre recomendei o trabalho da ABS, antes mesmo da gente começar a desenvolver essa parceria, e que já deu tantos frutos, né? Como a Ana colocou, o grupo de trabalho de compras públicas, uma série de discussões relevantes que a gente já teve lá e acompanhou, inclusive com alguns vetos, né, Ana, que a gente teve que trabalhar dentro da lei de governo digital. Então, já é uma parceria profícua. Eu queria, de novo, agradecer muito o convite, a oportunidade de ter esse espaço e representar o Brasil Lab aqui hoje, e agradecer também ao Genival, que está aí com a gente, o Rogério de Caro, enfim, a Heloísa Catani, todo mundo que está participando aqui do nosso evento hoje. Vai ser um prazer passar essa próxima hora e meia com vocês, para a gente poder conversar, e acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Aí até o que eu sugeri para a Ana e para o Rodolfo, porque eu acho que a ideia, principalmente a gente aproveitando, né, esse espaço virtual de interação e esse momento de happy hour, vamos chamar assim, que a gente já está aqui encaminhando para o fim do dia, é de fato fazer um bate-papo, uma conversa, poder me colocar à disposição de vocês. A gente, na verdade, tinha vários temas para tratar aqui, né? A gente podia só focar em transformação digital em governo, só contar para vocês de cases, né, casos de sucesso nessas colaborações entre startups e poder público que a gente já tem dentro da rede do Brasil Lab, e também focar todo esse novo marco regulatório, né? Principalmente esse tripé regulatório mais recente que eu tenho dito, muito importante para a inovação e para essa agenda GovTech, consistente na Lei de Governo Digital, a 14.129 de 2021, na nova Lei Nacional de Licitações e Contratos Administrativos, a 14.133 de 2021, e agora o Marco Legal de Startups e Empreendedorismo Inovador, a Lei Complementar
182 de 2021. Vocês veem que só esse ano a gente teve 3 novas leis que vão trazer um impacto tremendo para esse tema de compras públicas, mas eu sei que também aqui na nossa audiência não tem só startup, ou, aliás, empresa de software ou outros interessados que estão aqui que vendem para governo. Então, a minha sugestão e a minha abordagem vai ser a seguinte: eu vou fazer uma breve contextualização sobre o que é esse tema de transformação digital em governo, explicar como é que o Brasil Lab se insere nessa pauta, o que é o Brasil Lab, qual que é o trabalho que a gente vem desenvolvendo nessa agenda, né? E apresentar para vocês também alguns números desse ecossistema mais específico, que é o ecossistema de startups no Brasil de maneira geral e de GovTechs em particular. Aí, na última parte, quer dizer, eu vou fazer como se fosse uma contextualização aqui, para a gente ter certeza que está todo mundo na mesma página sobre o que a gente está falando, interrompa a minha apresentação e a gente pode explorar. Eu tenho aqui slides na manga, estou brincando, para a gente ir para um lado ou para o outro. Essa conversa, se vocês quiserem que a gente fale um pouquinho mais, explore os casos, que eu conte para vocês que tipo de solução que está vendendo, a gente vai para lá. Se for para falar de legislação, a gente vai para lá. Se for para falar dos 3, eu estou super à disposição. Gosto muito disso, que a gente tenha, de fato, uma conversa dinâmica, fluida, que eu acho que vai ser o mais importante. A Ana já contou muito rapidamente aqui quem eu sou. Eu sou um homem que eu costumo brincar de múltiplos chapéus, estava falando disso com o Rodolfo antes. Começa que eu sou pai de 3 crianças, então você já começa daí para saber que você tem que ser uma pessoa multitasking, multitarefa, para dar conta desse desafio. Mas a minha formação original é jurídica, eu sou advogado de formação, com especialização em mestrado em Direito Administrativo pela PUC. Sou professor, ainda tenho meu escritório de advocacia, que é de onde eu falo, inclusive aqui com vocês hoje, mas nos últimos 5 anos da minha vida estão realmente marcados e dedicados muito intensamente ao Brasil Lab, que é um projeto que eu tenho muito orgulho de contar, quando não é para explicar essa agenda de transformação digital em governo e para falar um pouquinho dessa pauta, mas até como um caso de empreendedorismo de impacto social, porque foi uma ideia que nasceu com um trabalho 100% voluntário de todo mundo que estava envolvido, e hoje é uma organização que emprega 5 pessoas, que já tem 5 anos, que está indo para a sua 6ª turma do programa de aceleração, quer dizer, já virou, de fato, uma organização a qual eu dedico a maior parte do meu tempo e da minha vida. E aí, o que é o Brasil Lab? Né? Para quem não conhece, para quem só ouviu falar, para quem tem alguma ideia do que é o que a gente faz, o Brasil Lab é o primeiro hub de inovação GovTech no Brasil. O que é um hub de inovação? O hub de inovação é uma organização que se propõe a conectar diferentes atores dentro de um ecossistema ou de um ambiente de inovação. E o foco do Brasil Lab, desde que a gente nasceu, foi conectar as startups, que são essas empresas nascentes de base tecnológica, com o poder público. Nos nossos 3 primeiros anos, o Brasil Lab se dedicou a soluções pensadas exclusivamente para os municípios brasileiros. Então, a gente nasceu muito com aquela ideia de que as pessoas vivem no município, moram no município, e a maioria dos grandes serviços públicos, como educação, saúde, são prestados pelos municípios. Então, de que maneira que a gente podia conectar esses municípios e lideranças que queriam promover a agenda de inovação em governo por meio da transformação digital com empresas que queriam contribuir com essa causa. Isso é um desafio que hoje, quando a gente vê, parece até natural, né, a gente conseguir ter essa oportunidade de que a maior entidade representativa do segmento de software do Brasil abre espaço para a gente falar disso, mas a verdade é que em 2016, quando o Brasil Lab começou, essa pauta ainda era uma pauta que gerava mais desconfiança do que interesse. A gente vivia em 2016, quando a gente lançou a primeira turma do Brasil Lab, foi um dia antes ou depois do dia que votaram o afastamento da então presidente Dilma, que era aquilo que a gente imaginava que era o ápice da Lava Jato, então, no momento, né, e que revelava aquela grande crise de confiança que a gente diz entre o setor público e a iniciativa privada. Porque eu costumo dizer isso, o que a Lava Jato revelou é que tão corruptos quanto muitos dos nossos governantes e políticos eram muitas das nossas empresas que se beneficiavam daquele capitalismo de compadrio para gerar negócio com o Estado. E eu e a Letícia Piccolotto, que foi a grande idealizadora desse projeto, que é uma pessoa que tem mais de 20 anos de trajetória no terceiro setor, no serviço público, né? E era CEO do Brasil Lab até fevereiro desse ano, está agora nossa presidente do conselho, a gente estava imaginando assim, como é que a gente faz para, então, tentar atrair essas empresas, que são as startups, que na maioria das vezes não querem nem pensar em vender para o governo, para que elas comecem a vender para o governo. E de que maneira que a gente pode usar essa mentalidade startup, essa abordagem tão rápida, ágil, baseada em novas tecnologias, em escalar rapidamente as soluções, para trazer essa mentalidade startup para dentro do governo. Bom, então, e se a gente começasse um programa de aceleração de startups para isso? Né? Não havia, como não há até hoje, nenhum outro programa de aceleração pensado para GovTechs. A gente tem muitos programas para EdTechs, para FinTechs, para HealthTechs, mas essa não era uma área, essa palavra nem existia
no dicionário brasileiro, tanto que se você botar GovTech só no Google, escrever GovTech ou GovTech Brasil, que vai aparecer o Brasil Lab hoje, que é fruto de um trabalho que a gente construiu ao longo de 5 anos para virar essa referência. Mas a nossa ideia era, vamos então mostrar para o pessoal, a oportunidade que é vender poder público, como isso gera impacto, como isso pode trazer recorrência, como isso vai transformar de fato o negócio, que olhem para isso como oportunidade. E, ao mesmo tempo, vamos mapear líderes públicos que estejam abertos a essa inovação dentro de uma rede de prefeitos e prefeitas, né, que a gente mapeou em 2016, que possam querer testar essas soluções e testar esses novos modelos de parceria público-privada, porque GovTech não é só startup, né, ele pode ser, num sentido mais restrito, um conceito que se refere às empresas que vendem tecnologia para governo, mas num sentido mais abrangente, é um ecossistema muito maior, que eu tenho até um slide que desenha muito bem isso, que eu vou mostrar para vocês na sequência. Mas essa foi a ideia, a provocação que motivou a gente a criar, então, aquela primeira turma de aceleração. A gente falou, será que vai aparecer alguém? E, para nossa alegria, apareceram. A gente já tinha 15 vagas, apareceram 50 startups, que formaram, então, a nossa primeira turma de aceleração, e a gente terminou, por exemplo, na nossa turma agora da Força Tarefa Covid-19, a gente teve 302 inscrições para 30 vagas que a gente tinha. Então, foi uma história realmente de causa dessa motivação que a gente teve. Mas essa motivação estava muito ligada, como eu falei, a tentar também promover uma transformação no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil vive problemas do século XVIII, metade da nossa população não tem acesso ainda a saneamento básico, a água tratada, mas isso não pode ser motivo para que a gente priorize só essas agendas que são importantes, como saneamento básico, educação e saúde, e esqueça de conectar o Brasil com as oportunidades e tendências do século XXI. Na verdade, é muito importante que a gente não esqueça de avançar nessas agendas de modernização do Estado brasileiro, dos serviços públicos no Brasil e da economia do Brasil de maneira geral, porque é isso que vai nos permitir dar saltos dentro do nosso subdesenvolvimento, né? E dentro dessa ideia de conectar o Brasil com oportunidades do século XXI, a gente precisa também entender que é importante novas abordagens e soluções para promover um governo efetivo, transparente e inclusivo. Quer dizer, você não vai usar ferramentas também do século XVIII, XIX ou do século XX para fazer com que o Estado brasileiro funcione melhor. Daí que vinha essa intuição e essa intenção de aproximar os governos e o poder público, de maneira geral, das startups. E isso vem sendo já mapeado, inclusive dentro do governo federal, né? Tem um relatório que é muito importante para quem não conhece, a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, que foi lançada em 2018, que indica que uma boa estratégia digital para o Brasil, não só pensando em governo, obviamente, poderia trazer um aumento de até 5,7% do nosso PIB. Quer dizer, se a gente focar todo o aspecto de economia criativa, as startups, a área de música, de games, enfim, tudo que envolve a economia digital, e pensando especificamente em governo, você pode ter uma redução em alguns casos, e isso hoje já é comprovado dentro de um esforço de digitalização dos serviços públicos, por exemplo, do governo federal, de até 97% dos custos de um serviço que você tinha que fazer com um guichê, que você tem que alugar um espaço físico, que você tem que ter 1 ou 2 funcionários ali prestando, e a partir do momento que você otimiza por meio da transformação digital, você gera uma economia muito, muito grande, né? Portanto, eu acho que essa era uma ideia, quer dizer, a gente tinha uma ideia de conectar o Brasil com essas oportunidades, não ficar só nesse discurso de que fala das nossas mazelas, mas entender o que a gente podia fazer para aproximar o Brasil dessa agenda. Falar disso para vocês, mas nunca é demais a gente lembrar que a gente está vivendo o que muitas pessoas chamam de quarta revolução industrial, né? Quer dizer, é um momento de mudança na sociedade mundial, na economia mundial, que é verdadeiramente transformador. Quando a gente for olhar na história, a partir do advento da internet, e tudo que ela gerou depois em novas conexões, quer dizer, o fato de a gente conseguir fazer hoje um evento como esse, conectando gente do sul de Minas, do norte do Brasil, do sul do Brasil, de todos os estados participando de uma conversa, né? Isso é evidente, eu não vou ficar aqui pregando para convertido. Mas o que eu acho que é importante falar disso é que o setor público precisa acompanhar essa mudança. E isso ainda é uma barreira que a gente tem que vencer. Quer dizer, existe uma resistência a entender que não, mas tecnologia é caro, o Estado não sabe como comprar tecnologia, não, o que dá para fazer só é melhorar software, não melhorar processo. E é muito importante a gente entender, olha as oportunidades que você tem, considerando que, se hoje em dia o cidadão pede pizza, compra uma viagem, reserva um hotel, faz qualquer coisa da vida cotidiana dele pelo celular, ele não vai querer que os serviços públicos dele também estejam disponíveis na palma da mão? É evidente que sim, né? Quando a gente tem uma pressão orçamentária em contexto de seguidas crises econômicas, com diminuição de recursos disponíveis para contratação, a tecnologia otimiza o processo, todo mundo aqui sabe disso, né? E pode gerar uma série de ganhos muito relevantes nesse sentido. E, principalmente, a gente precisa hoje ter governos mais transparentes, governos
que sejam tenham dados abertos, para com isso gerar mais credibilidade das decisões públicas juntos aos cidadãos. Eu acho que isso é que é um aspecto também muito importante da transformação digital em governo, que algumas vezes é ignorado. Então, tudo isso é muito importante para a gente mostrar o quê? Que mais do que uma tendência, a transformação digital, e principalmente no setor público, é um imperativo. Ela é uma necessidade, ela é uma imposição. E ela é uma imposição que tem repercussões econômicas muito relevantes. Essa capa da Exame foi do ano passado, já falando do que a gente chama de governo 4.0. A gente não pode mais se atrelar àquela ideia do governo que a gente imaginava lá atrás, burocrático, fechado, amarrado, em que 5, 6 pessoas se reúnem numa sala para tomar decisões, né? Eu tenho aqui para vocês, isso é fruto de um estudo que eu referenciei aqui na nota de rodapé, e depois eu posso compartilhar, porque eu sei que o pessoal da AB sabe, quem se inscreveu para o evento, eu compartilho com o maior prazer essa apresentação, mas esses são só alguns números que a gente sabe que já estão acontecendo, ou o potencial que a gente tem de melhoria de serviço público por meio da transformação digital. Então, desde ampliar o acesso à educação, como a gente viu nesse momento de pandemia, com homeschooling, com home office, até reduzir acidentes, ampliar o acesso a serviços de saúde. A gente já tem, eu tive contato semana passada com uma startup que está fazendo uma inteligência artificial e um programa para predição de incêndios em áreas de seca. Vocês imaginam com o impacto que a gente teve no Pantanal no ano passado? A gente já tem tecnologia, e tecnologia aprovada, testada, que já está sendo inclusive vendida fora do Brasil, em Portugal, na Califórnia, para fazer isso. Então, assim, os números são muito relevantes e muito importantes. Mas o que eu queria destacar, além desses benefícios econômicos, é que a gente precisa também entender, e isso é muito importante, porque eu digo aqui, quem está aqui, que já vende ou pensa em vender para o setor público, você também precisa conhecer o seu cliente, você precisa entender que é um cliente diferente, não é um cliente que se orienta e se guia pela mesma lógica daqueles da iniciativa privada. E acho que tem 4 grandes pilares para a gente trabalhar quando a gente está falando em transformação digital nos governos. Quer dizer, o primeiro é entender as novas tecnologias e quais delas são, de fato, apropriáveis pelo setor público. Um segundo, que é muito importante, que é o tema da regulação, e que é super desafiador, né? Como é que você regula aquilo que antes não existia, que é novidade, que você está trazendo para esse momento agora. Entender que transformação digital não é só digitalizar a burocracia, portanto, ela pode ser gerar novos processos, orientar e criar novos processos dentro dos entes públicos. Você não pode só pegar uma lógica que você tinha de guichê e reproduzir ela no ambiente digital. Então, você precisa entender que você tem que revisar esses modelos de oferta de serviço e sempre com foco muito grande no cidadão. E aí, o elemento mais importante, eu vou falar isso toda vez que vocês vão ver alguém falar de transformação digital, vão dizer para vocês que qual é o elemento mais importante da transformação digital? São as pessoas, né? É a pecinha que fica aqui atrás do computador, quando a gente está falando de transformação digital. Este é o elemento mais importante dentro de qualquer processo de transformação digital. Por isso, se você não investir em letramento digital, em cultura, em dar para os servidores públicos, para as pessoas que navegam dentro desse ecossistema GovTech, ferramentas para isso, você nunca vai ter uma transformação digital eficiente. E aí esse é o desenho que eu falei para vocês, porque quando a gente pensa, então, nesse ambiente de transformação digital em governo, hoje o que a gente costuma falar é que este é um ambiente do que a gente chama de ecossistema GovTech, que une governo e tecnologia, mas governo num sentido bem amplo aqui, tá? Já tem pessoas que fazem, em algumas situações, essa separação, GovTech quando é para o Poder Executivo, Legistech quando é para o Legislativo, e a Juristech ou a Legaltech, Lawtech quando é para o Poder Judiciário. Eu gosto de olhar a GovTech pensando problemas públicos, né? Quer dizer, o poder público de maneira geral, mas os governos de maneira muito essencial, especial, porque são quem entrega ali na ponta serviços públicos cidadãos, de um lado, e aí de outro a gente entender que você tem, na verdade, 2 aspectos, que um lado é o da oferta e o outro lado é da demanda. Então a demanda é orientada pelos governos, que podem criar as políticas, regulações setoriais, podem estabelecer seus laboratórios de inovação para promover essa agenda de governo digital, e do outro lado da oferta, que são as empresas, os investidores, as associações, como, por exemplo, a ABS, né, os investidores de Venture Capital, navegando dentro de um ambiente em que 2 elementos são muito fundamentais, que de um lado são os dados governamentais, portanto que hoje tem que ser necessariamente públicos e gera uma série de oportunidades por isso, e de outro todo esse ambiente de compras públicas e as possibilidades que você tem de usar o poder de compra do Estado para fomentar a inovação em governo ou a transformação digital, né? Ou as duas, inclusive, conjuntamente. E aí foi aí que esse desenho foi elaborado pelo CAF, pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina, mas foi exatamente essa, há 5 anos atrás, que era a visão que a gente tinha com o Brasil Lab.
Então, vamos trabalhar o lado da oferta e aproximar ela dos governos, né? E como que a gente vai fazer isso? Por meio do nosso programa de aceleração, em que a gente qualifica nessas startups, como eu falei. Então, dentro de uma ideia que é entender assim, que o cara vai fazer uma solução, vender para um cliente de um perfil diferente, e como é que ele faz para vender isso? Então, é por isso que a gente tem dentro do nosso programa de aceleração 3 grandes módulos. Um de compras públicas e relações governamentais, que é o módulo que eu ministro para as nossas startups, né, explicando todo esse mar de legislação de compras públicas e como eles constroem relações governamentais éticas, sólidas, como o Rodolfo bem destacou no começo, na fala inicial dele. Um outro muito focado em impacto social, porque a gente entende que toda a GovTech é também uma empresa de impacto social, e ela tem que orientar o negócio dela por métricas que não sejam só econômico-financeiras, mas também de pessoas, de sustentabilidade, objetivos ESG, toda essa agenda, e finalmente um módulo de experiência do usuário. Depois eu posso contar um pouquinho mais, eu não vou me alongar nessa explicação do nosso programa de aceleração, mas trouxe aqui alguns números para vocês. Como eu disse, ao longo desses 5 anos foram 5 turmas que a gente teve, 114 empresas aceleradas. Na última turma, a gente recebeu não só startups, mas também pela primeira vez pequenas e médias empresas. Quando a gente começou lá atrás, que eu falei para vocês, será que vai aparecer alguém? E apareceram 30. Para nossa felicidade, hoje, depois desses 5 anos, já são mais de 1.200 empresas que se interessaram em participar desse programa e 49% desse portfólio hoje trabalhando com o poder público. Só que muito rapidamente a gente entendeu também, já logo no segundo ano do Brasil Lab, que não ia adiantar a gente trabalhar só o lado da oferta, quer dizer, só qualificar as startups e provocar nelas esse interesse para vender para o governo. A gente precisava também trabalhar o lado da demanda, ou seja, qualificar melhor os agentes públicos que a gente já tinha mapeado dentro de um programa no Centro de Liderança Pública, onde o Brasil Lab foi incubado inicialmente, né? A gente já tinha ali alguns líderes públicos, a gente falou, olha, não adianta eu convencer só os prefeitos, eu preciso convencer os secretários, eu preciso habilitar os servidores públicos que vão estar envolvidos com isso, né? Por isso que a gente trabalha esse tema da experiência do usuário, porque toda startup, quando vende para o poder público, ela tem 2 usuários finais. O cidadão e a cidadã ali na ponta, que vai usar aquela solução, mas tem um órgão público que tem pessoas por trás que está intermediando aquela compra e a gestão dessa ferramenta e fazendo essa aproximação. Então, como é que a gente faz para aprimorar a quantidade de habilidades dessas pessoas? Então, a gente começou uma frente muito forte de eventos. O mais destacado deles foi a Conferência GovTech Brasil, que a gente organizou em 2018, junto com o Instituto de Tecnologia e Sociedade, com o ITS, com o Ronaldo Lemos, do Rio de Janeiro, e com curadoria da Letícia Piccolotto, do Ronaldo Lemos e também do Luciano Huck. A gente trouxe o ex-presidente da Estônia para falar do que eles fizeram lá, trouxe o fundador do Waze. Foram 2 dias assim com uma programação super legal. Ela está toda disponível no nosso canal do YouTube para quem quiser assistir, né? Eu sempre convido vocês a participar disso. Mas a gente também começou a dar um trabalho muito forte de advocacy, portanto, promovendo agendas de modernização da legislação de compras públicas no Brasil, e foi isso que me levou a ser coordenador do grupo que cuidou do capítulo de compras públicas dentro do projeto de lei do Marco Legal de Startups e Empreendedorismo Inovador, e também começamos a atuar em parcerias internacionais e nacionais com esse objetivo de fortalecer o ecossistema GovTech. Então, desde essa parceria com a ABS, que o Rodolfo destacou no começo, mas até parcerias como a gente tem com a Bay Brasil, que é a organização que há 10 anos conecta o Vale do Silício com o ecossistema de startups brasileiro, com o Public Tech Lab de Madrid, com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, que a gente lançou um relatório no ano passado das startups GovTech, o futuro do governo do Brasil, tudo nessa ideia de fomentar principalmente essa vertical de conhecimento, né? E esses são exatamente os grandes diferenciais que o Brasil Lab acabou desenvolvendo ao longo dos anos, quer dizer, essa conexão com o setor público numa rede de mais de 30 prefeituras que a gente tem, mas hoje a gente está no grupo de transformação digital das secretarias de Estado, no grupo de compras públicas da ABS, a gente participa, agora o Brasil Lab é responsável pela Secretaria Executiva do Fórum Inova Cidades, que é a organização que reúne todos os secretários de inovação e tecnologia dos diversos municípios brasileiros, né? Tudo isso é muito importante. E nessa linha também de continuar capacitando o lado da demanda, nós lançamos vários estudos ao longo dos últimos 2 anos, exatamente com essa intenção de fomentar e disseminar a difusão de boas práticas. Então, desde o estudo de o que o Brasil precisa fazer para fomentar o sistema de profissionais digitais, que já é um problema para ontem, né, que a gente tem para resolver, até, por exemplo, como estimular as compras públicas de inovação tecnológica no Brasil, e esse relatório que a gente fez com o CAF, que eu já falei para vocês, que alguns números eu vou trazer aqui na segunda parte da minha apresentação. Eu fico muito feliz de contar essa história para vocês, porque, como eu disse, o Brasil Lab colocou
a agenda GovTech no mapa da discussão brasileira, né? E isso gerou uma série de repercussões, desde matéria nacional, essa capa da Exame, mas a Letícia, por exemplo, tem até hoje um blog, o blog GovTech, que está hospedado no UOL. Toda sexta-feira ela escreve um texto novo sobre essa temática e apresenta lá vários assuntos e insights sobre isso. Então, quem não acompanha ainda vai acompanhar e vai ficar muito, muito satisfeito com os resultados que vocês vão acompanhar lá. E aí, para contar um pouquinho, já que eu já estou indo, eu queria falar 20, 25 minutos dentro da minha fala inicial, mas só para falar um pouquinho para vocês. Eu queria voltar um aqui. O que aconteceu? Por que eu não estou conseguindo voltar? Peraí que eu vou voltar aqui. Nesse mapeamento que a gente fez, qual que é o tamanho hoje, né? Quando a gente fala, então, de GovTech, qual que é o tamanho desse ecossistema no Brasil? O Brasil tem hoje mais de 13 mil startups, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Startups, da AB Startups. São 363 incubadoras, 57 aceleradoras e mais de 1.500 startups que a gente monitorou com esse potencial de atuação no mercado GovTech. Como eu disse para vocês, o GovTech pode ser tanto usado em sentido amplo quanto no sentido estrito. Quando a gente está falando em sentido amplo, vai ser GovTech toda startup que use tecnologias novas, com modelo de negócio escalável, para resolver um problema público, né? Então, portanto, você pode ter GovTech na área de educação, na área de saúde, na área de gestão, na área de meio ambiente, todos os temas que são relacionados ao poder público. De maneira mais específica, são aquelas que atendem dores da gestão pública ligadas especificamente ao poder executivo. Então, quando eu falo de 1.500, eu estou considerando as EdTechs, as HealthTechs, as de meio ambiente que podem trabalhar com o governo. Mas no nosso mapeamento, e aqui são alguns indicadores que já mostram como o Brasil cresceu nessa pauta, segundo alguns rankings. Por exemplo, o GovTech Index, elaborado pelo CAF, o Brasil é o quarto entre 16 países, considerando Portugal, Espanha e toda a América Latina. Mas se a gente pegar o último ranking da OCDE, o Brasil ficaria em 20º lugar. Ele já está lá no meio da tabela, porque teve um crescimento muito grande, a partir principalmente da ampliação de ofertas que a gente tem de serviços digitais do governo federal. E é um mercado, esses números aqui são números públicos, né, que estão aí feitos por consultorias como a McKinsey, a Public, lá da Europa, que mostram um aspecto que eu acho que é muito ignorado às vezes no Brasil, que enfatizam muito o tema de corrupção, quando a gente está falando de venda para o poder público, mas enfatiza um pouco o tamanho desse mercado de compras, né? Só o governo federal gasta, em média, 8 bilhões de reais por ano em compras públicas de TI todo ano, né? Então, isso é um mercado muito grande. Mas quando a gente faz esse recorte mais específico das GovTechs, a gente mapeou nesse relatório que eu falei para vocês, 80 que são consideradas mais relevantes. E a gente começou a perceber uma mudança do perfil, porque o que acontecia? Você vê muitos recursos, né, e vários unicórnios já brasileiros, na área de fintechs, na área de healthtechs, nas edtechs, mas esse dinheiro, esse fluxo de recursos não vinha para as GovTechs. Nesse nosso relatório, a gente viu que quase 40% dessas empresas começaram com recursos próprios da ordem de 100 a 200 mil reais. E vocês imaginam, para fins de comparação, eu coloquei aqui para vocês verem, o mercado de venture capital em startups, no Brasil, foi de 2,7 bilhões de dólares em 2019, 3,5 bilhões de dólares em 2020, quer dizer, foi dinheiro que veio de fora para ser investido nas startups nacionais. E esse número de 3,5 bilhões já foi batido agora em 2021. Hoje mesmo, a Buser, que é uma startup de mobilidade, que faz o serviço de mobilidade com fretamento de ônibus e o marketplace de venda de passagem, acabou de captar uma nova rodada Série C de 700 milhões de reais para investir na disrupção desse mercado de transporte que ela já vem fazendo há algum tempo. Então, você vê que é um fluxo de dinheiro muito grande, mas que antes não se dirigia para esse ecossistema de startups e GovTechs. Agora isso está mudando. A gente tem a Capital, por exemplo, junto com a Cedro Capital e apoio do Brasil Lab, apoio operacional do Brasil Lab, lançou o primeiro fundo GovTech no Brasil, focado em investimento para a escala de negócios nesse perfil, né? Aqui são algumas das áreas temáticas prioritárias do estado de maturidade dessas empresas. E aí, já caminhando para a parte final dessa minha primeira introdução, eu só vou dizer que eu não estou lendo o chat, eu vi que apareceram algumas coisas. Eu vou ler a hora que eu interromper a tela, porque eu estou compartilhando a tela, eu não consigo ler o chat, não sei se me deram algum aviso por lá. Mas eu já estou indo para a conclusão dessa minha fala inicial, porque o que eu queria dizer é, quando a gente viu lá naquele desenho do ecossistema GovTech, vocês viram que eu coloquei ali no núcleo desse tema o uso de dados e compartilhamento de dados pelo poder público e o tema das compras públicas de inovação. Então, dentro de um ambiente ou de uma agenda GovTech, a legislação é fundamental. E o Brasil já tinha uma legislação muito avançada em termos de lei de acesso à informação, que foi o que determinou essa transparência toda, né? Mas precisava evoluir em alguns aspectos pontuais, e fez essa evolução.
primeiro com uma reconfiguração da Lei Nacional de Inovação Tecnológica, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que trouxe lá 12 formas de colaboração público-privadas, desde a bolsa e subvenção da FINEP, FAPESP, que a gente já conhece, até agora a nova figura da encomenda tecnológica, que só foi regulamentada em 2018, por isso que ela ainda não é tão amplamente utilizada assim. Mas, mais recentemente, a partir da lei das estatais, a gente começou a ver um novo impulso, que veio a lei das estatais, veio a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, e disso decorreram naturalmente a Lei Nacional de Governo Digital, o Marco Legal de Startups e a nova Lei de Licitações e Compras Públicas. Então, tudo isso traz um ambiente regulatório, que eu costumo dizer, tenho dito, é uma frase que alguns estão chamando de forte, mas eu acho que ela é verdadeira, que a gente não tem mais como usar a desculpa de que o Brasil não tem uma legislação moderna para esse tipo de contratação e para esse ambiente. Todas as desculpas regulatórias acabaram. A legislação é perfeita? Não é. O Marco de Startups, por exemplo, ficou um pouco pior. O desenho final do processo que foi criado ficou diferente daquele que o grupo que eu coordenei, do grupo de compras públicas, tinha coordenado, que visava unificar tudo num processo só. O Marco acabou trazendo 3 fases para esse processo de compras públicas. Então, você vai ter uma licitação especial para definir o que você quer contratar, e depois a gente pode, como eu falei, conversar um pouquinho mais no detalhe sobre isso. Você vai fazer um contrato público de solução inovadora para ficar testando aquela solução por até 2 anos, mas que vai poder ser um teste remunerado, porque antes a gente não tinha essa possibilidade. E se esse teste funcionar dentro de métricas que estão pré-estabelecidas, aí sim você vai ter um contrato de fornecimento definitivo. Mas no que ele avança? Porque ele tira algumas amarras que startups não conseguiam comprovar. Uma empresa que tem 1, 2 anos, ela não vai ter como mostrar demonstrativo financeiro ou atestado de capacidade técnica anterior para fazer uma venda para o poder público. Né? E isso está suspenso dentro do Marco Legal de Startups. Mas eu gosto de destacar que a Lei de Governo Digital trouxe, por exemplo, o tema dos laboratórios de inovação, que agora podem gerar uma estratégia muito interessante de colaboração público-privada para desenvolvimento de soluções, e dentro da nova Lei Nacional de Licitações e Contratos Administrativos, a gente tem a figura do diálogo competitivo, mas principalmente o processo de manifestação de interesse, que eu acho que agora vai ser um grande mecanismo para startup, para pequena e média empresa, para grande empresa de software, para quem quiser, quando o poder público estiver em busca de entender o que ele quer contratar, como ele quer contratar, envolvendo uma compra pública de tecnologia ou de inovação, ele vai ter no processo de manifestação de interesse que está na nova lei. E daí sim, voltando para o Marco Legal de Startups, na figura que está criada lá agora do ambiente regulatório experimental, que é o que a gente chama de sandbox regulatório, que você vai poder suspender algumas normas por um determinado período de tempo para tentar testar uma nova abordagem, uma abordagem inovadora para a solução de um antigo problema. Eu acho que tanto o PMI como o sandbox regulatório são sim daí as 2 grandes oportunidades regulatórias relevantes que a gente tem dentro desse processo de modernização da legislação de compras públicas no Brasil. Eu queria convidar vocês, para quem quiser se interessar mais, para conhecer o que é a GovTech, além de visitar o site do Brasil Lab, que eu já vou deixar aqui com vocês, e acompanhar o trabalho do Brasil Lab nas redes sociais, que a gente tem todos aqueles estudos que eu já divulguei ali para vocês no nosso site, www.brazillab.org.br, também para baixar esse livro, GovTech em Iberoamérica, que eu tenho a honra de ter sido o único autor brasileiro, junto com 29 outros renomados especialistas internacionais de Portugal, da Espanha, da Argentina, da Colômbia, do México, de vários países, do Peru, enfim, de vários países aqui da América Latina e até dos Estados Unidos, que falaram sobre o que é essa agenda GovTech que está acontecendo aqui na América Latina ou na Iberoamérica, vamos chamar assim. Né? Eu gosto sempre de contar essa história toda, porque eu acho bacana quando eu tenho essa chance de falar com vocês, que aqui a gente está num ambiente de empreendedores, todos empreendedores, né? Todos ali implantando seus negócios, querendo gerar transformação, e eu gosto de contar porque eu acho que é uma história de um sonho. Nesse artigo, inclusive, que eu fiz no livro, eu conto a história do Brasil Lab e como que a gente criou e fomentou esse ecossistema GovTech no Brasil. E eu uso muito aquela frase do Fernando Pessoa, de que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Então, se a gente sonhar, e o Jorge Paulo Leme é quem sempre fala que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Né? Então, eu acho que toda vez que a gente acreditar de fato num sonho, movido por um propósito, podem acreditar que a gente vai gerar impacto verdadeiro e significativo. Queria, então, renovar meu convite para quem não acompanha ainda, não conhece as redes sociais do Brasil Lab, para, por favor, acompanhar. Está o nosso Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter e o site do Brasil Lab para vocês. Tem sempre muita informação, mesmo a divulgação dessa live mesmo, dessa conversa que a gente fez amplamente por lá. E deixar também já o meu e-mail para quem quiser depois tirar alguma dúvida, saber ou receber aqui a apresentação que eu vou, como já disse, compartilhar com a Ana, com o Rodolfo e com a Jamile depois para eles divulgarem para vocês, mas também deixar aí minhas redes sociais,
o meu LinkedIn, para quem quiser se conectar e para que a gente possa ter essa oportunidade de fazer novas interações no futuro, né, no futuro próximo. Eu acabei passando um pouquinho, Rodolfo, ficou quase meia hora, 28 minutos, mas eu acho que a ideia era tentar não falar tão rápido, porque eu já falo rápido, então hoje em dia eu estou me policiando para falar um pouquinho mais pausado, e aí acabou passando um pouquinho desse tempo inicial, mas eram essas primeiras considerações, vamos dizer assim, para a gente esquentar aqui a nossa conversa e agora seguir para o nosso bate-papo. Obrigado de novo pela oportunidade e pelo convite. Eu vou só fazer um rápido comentário, Ana e Guilherme. Parabéns pela apresentação sensacional, riquíssimo conteúdo. Eu só fiquei com pena do Ednilson e da Maiara, que estão fazendo a tradução em livros. Coitados, eles tiveram que fazer lá uma ginástica para te acompanhar, mas foi show de bola. Parabéns, parabéns. É verdade. Obrigado, Ednilson, é verdade. Obrigado a vocês, porque não é fácil. Eu me policio para falar cada vez um pouquinho mais devagar, mas é do jeito, é de fábrica, assim, já. Sensacional. Muito bom. Queria agradecer também aqui a presença do secretário Daniel Arenberg, né, Rodolfo? O secretário tem acompanhado a gente aqui em algumas conversas, no café que a gente fez inaugural aqui da nossa série. Obrigada pela participação. Eu estou achando a audiência hoje até um pouco tímida, então eu vou publicamente aqui provocar todo mundo para poder enviar mais, enriquecer aqui o nosso chat de perguntas. Eu vou começar, eu vou aproveitar então aí o vácuo, não existe vácuo, espaço a gente ocupa. Queria já então pedir aí ao Guilherme que contasse um pouquinho mais para a gente a respeito dos laboratórios de inovação. Eu acho que isso tem aí um potencial enorme até para os nossos associados, para quem está aqui participando. Que bicho é esse e o que você enxerga aí de oportunidade para quem está querendo ou aumentar a sua presença no setor público ou começar do zero? Conta para a gente. Ótimo, Ana. Obrigadão pela pergunta. Eu vi que foi isso que você tinha escrito aqui. Um abraço também para o Daniel, que acho que agora está na Fundação Vanzolini, inclusive fazendo um trabalho muito legal sobre o que ele teve com o Fernando Rabelo, que é o nosso novo gerente executivo. Acho que a gente vai poder explorar, espero em breve, novas formas de parceria e colaboração também do Brasil Lab com vocês. Eu vou até voltar aqui, eu já peguei o slide que eu brinquei com vocês no começo, que eu estava na manga com um monte de slide para aquilo que a gente fosse fazer, eu poder deixar na tela para vocês fixarem os conteúdos. E eu estou com você, Ana, de que a lei de governo digital e os laboratórios de inovação podem ser, sim, um grande espaço para essas ideias e iniciativas de transformação digital em governo ou no poder público de maneira geral, né? Porque a gente está aqui, eu vi o Glauber Machado da Atlas IA, está aqui, que foi acelerada pelo Brasil Lab, e é uma solução de inteligência artificial para o Poder Judiciário. É muito interessante, que eu recomendo que vocês conheçam depois também. Tem muita coisa boa acontecendo em vários lugares. E os laboratórios de inovação foram estruturas que foram sendo criadas inicialmente no Poder Executivo, mas hoje, por exemplo, você tem um fenômeno dentro do Poder Judiciário, acho que são mais de 40 laboratórios de inovação só ligados ao Poder Judiciário. Aconteceu um encontro na semana passada sobre essa temática de laboratórios de inovação no Judiciário, mas começou dentro do Poder Executivo, né? E nesse nosso relatório que eu falei, as startups, GovTech e o futuro do governo do Brasil, a gente já destacou tem algumas experiências lá também muito interessantes. Mas o que era isso, né? Era a ideia de você criar, como toda empresa, para inovar. Não adianta você achar que o cara que está lá todo dia cuidando das faturas, dos boletos, do desenvolvimento de produto, da venda, do comercial, vai conseguir pensar estratégia de inovação, né? Esse é sempre o conselho básico que vale tanto para o privado como para o público, de que você precisa ter pessoas dedicadas a pensar essas novas abordagens, de preferência numa estrutura que seja mais horizontal, né? Que você consiga trabalhar ligado a quem decide, para não ficar sendo sabotado porque ele está embaixo, né? Mas vendo o todo da organização e não só aspectos específicos. E eles começaram a surgir, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo tem um muito famoso, que é o 011 Lab, o governo do estado do Ceará tem hoje o Iris Lab, que faz um trabalho também fenomenal lá no estado do Ceará, nesse sentido. A Justiça Federal de São Paulo tem o iJusp Lab, isso só para dar um exemplo aqui de 3, mas tem o Genova Lab no governo federal. Inclusive, a gente fez uma live, eu já vou deixar esse convite, no YouTube, que é a live do Brasil Lab que teve mais visualizações até hoje,
foi quando a gente lançou o último estudo, que é os laboratórios de inovação e a importância deles para essas estratégias de transformação digital. Mas a lei essas estruturas, elas eram criadas ao arrepio da legislação. Ou seja, você não tinha lei, você não tinha nada que estabelecesse isso. O Lab Hacker da Câmara dos Deputados começou assim, num hackathon, numa maratona que foi feita lá no Congresso, e aí começou, e esse laboratório existe até hoje, como estrutura lá ligada à Secretaria da Casa, mas que você não tinha muito... Mas aí o que eu faço? Mas aí eu posso trazer um cara de fora? Mas eu não estou abrindo dado público para o cara de fora tentar desenvolver a solução comigo? Eu só vou poder trabalhar com o servidor público? Como é que E esses problemas iam acontecendo. E no Brasil a gente tem essa cultura excessivamente legalista, e quando a gente fala de inovação, você está falando de fazer aquilo que não está na mesa, muitas vezes, não era do jeito que a gente estava pensando, né? E agora, os laboratórios, como eu coloquei aí na tela para vocês, essa é a definição que está colocada para laboratórios de inovação. Então, a Lei de Governo Digital, que é uma lei nacional, de incidência direta para o governo federal, mas que pode ser adaptada ou, vamos dizer assim, recepcionada pelos estados, pelos municípios, se eles fizerem um decreto regulamentando essa lei, ou por simplesmente ir lá copiando e fazendo uma lei municipal de governo digital na mesma linha, né? Mas ele coloca ali que você vai poder instituir esses laboratórios de inovação abertos à participação da sociedade, né? Para que você faça o desenvolvimento, a experimentação desses conceitos, de ferramentas, para melhorar a prestação do serviço público. Então, hoje a gente tem uma determinação legal e ela fala disso tudo que você colocou. Olha, eu vou poder ter colaboração entre instituições e com a sociedade. Eu vou promover experimentação de tecnologias abertas e livres. Vou poder fazer o uso de práticas de desenvolvimento e prototipação de softwares e de métodos ágeis para a formulação e implementação de políticas públicas, né? Tudo isso que está lá, ou seja, você vai ter um espaço dentro da administração pública em que você vai poder abrir chamadas para fazer esse incentivo à inovação, né? E apoiar o empreendedorismo inovador, como está aqui. Então, quer dizer, hoje, se tinha gente que tinha medo de fazer laboratório de inovação porque dizia que não tinha uma lei permitindo, agora você tem uma lei que muito claramente coloca essa possibilidade de maneira objetiva e direta para você fazer essa cocriação. E por que isso é legal? Porque qual que era um desafio que a gente tinha para a promoção de inovação aqui dentro dentro do poder público, no poder público no Brasil? A gente tem, de fato, um tema que era, quando a administração pública vai fazer uma compra, ou o poder público, ele sempre tinha que saber muito bem o que ele queria contratar. Então, ele tem que fazer um termo de referência para dizer o que ele vai contratar, e se esse termo de referência fosse muito específico, você depois caía com um problema que o órgão de controle dizia que teve um direcionamento da licitação. E se ele fosse muito aberto, que era o que aconteceu no governo do Estado de São Paulo depois do pitch SP, que foi feito no segundo ano, eles desenvolveram a solução do robô automatizado, que era o famoso Polpinha, né? E quando eles foram fazer a licitação para compra, para abrir essa solução, apareceram empresas que não tinham uma expertise. Apareceu até empresa de suprimento de informática dizendo que conseguia desenvolver a solução conforme ela estava desenhada lá no Netal. Não era uma empresa de software, era uma empresa de suprimento de informática, né? Então, e aí tinha que ser uma coisa tão aberta que aparecia qualquer um, literalmente qualquer um, para dizer que fazia. Quando você começa a criar um espaço para... Deixa eu só testar aqui um jeito. Assim, será que se eu mudar a forma de atendimento, será que se eu mudar a sistematização de um processo que eu já tenho, vai dar certo? Olha, vamos fazer um piloto? O AJuspLab fez assim. O piloto foi, por exemplo, em 4 varas da Justiça Federal de São Paulo. Você não vai pegar todo o fórum da Justiça Federal, vai mudar um sistema inteiro, que é óbvio que vai ser o caos, né? Vai cair tudo, não vai dar certo, não vai funcionar. Mas eles criaram lá uma instituição que chama Ivara, que era fazer toda a tramitação do processo, não só do processo eletrônico e digital, mas dos atos conexos, às vezes, ao processo que você tinha que fazer fisicamente. Começaram a rodar esse piloto em algumas varas de São Paulo, depois você faz em algumas varas do Mato Grosso do Sul, que as pessoas são diferentes, né? O conhecimento que elas têm são diferentes. Vai experimentando, viu? Deu certo, aí sim você pode ir para esse processo de compra, né? Agora, outras vezes, claro, você pode ter processo de compra quando você vai fazer uma vacina, por exemplo, ou vai construir um avião cargueiro, como foi o caso que você tem, que aí você já sabe, você vai ter que desenvolver e você quer comprar. Então, você precisa fazer uma encomenda tecnológica, porque é uma coisa muito mais complexa, muito maior, né? Não é para contratar startup, para desenvolver solução, por exemplo, para fazer agendamento de vacina online de um determinado município. Né? Não é então, tem necessidades diferentes, dores diferentes, que hoje, com certeza, a gente consegue explorar melhor com essa legislação. Beleza. Guilherme, antes até de eu fazer um comentário, eu quero trazer uma pergunta que o nosso ex-secretário e vereador Daniel Denenberg fez aqui no chat. Muito interessante. Ele pergunta se não falta um plano nacional de inclusão digital.
Eu sei que existe uma lei que acabou de ser aprovada, né, mas se realmente não falta um plano, né, um plano estratégico de inclusão digital. Muito obrigado pela pergunta. Eu agradeço também. Obrigado, Daniel. Eu acho que o plano de inclusão, ele está, em certa medida, ele está dentro da estratégia brasileira de transformação digital. Então, a estratégia brasileira de transformação digital tem lá 4 vetores, né? A economia criativa, enfim, que estão colocados lá, e um deles, além da economia criativa, é o de governo. Mas ele quer colocar assim, o que você vai... E aí a gente tem, por exemplo, no nível federal, a estratégia brasileira de governo digital. Mas isso é, obviamente, para fazer da porta para dentro, visando atender o cidadão. Quer dizer, como é que eu faço para digitalizar o que eu faço e levo isso para fora, né? Transformo. Eu acredito que a pergunta do Daniel é mais focada em como é que eu faço para incluir digitalmente os excluídos. Então, quem já está ficando para trás nesse digital gap, né, com relação a permitir que essas pessoas desenvolvam esse letramento digital, essas competências e habilidades digitais para se inserir na sociedade do século XXI. A sensação que eu tenho é que esse plano de inclusão digital poderia acontecer e talvez esteja começando a ser contemplado dentro, por exemplo, da revisão da Estratégia Nacional Curricular, né, das bases diretrizes curriculares da educação e do ensino médio. Eu acho que isso já está contemplado lá, porque você já vai ter outras competências que têm que ser desenvolvidas dentro do ensino médio. E vejo iniciativas hoje muito vindo do terceiro setor, principalmente, para promover esse desenvolvimento de capacitação, pensando em desenvolvedores muito especificamente. Então, a gente tem assim, a Tribe, a Coda Brasil, tem assim, se eu começar a citar aqui, depois alguém vai reclamar, poxa, Guilherme, você falou do A e não falou do B. Mas eu digo assim, a gente tem pelo menos mapeadas, nesse estudo que o Brasil Lab fez, como formar os profissionais digitais no Brasil, pelo menos 10, 12 iniciativas hoje já no Brasil, muitas delas gratuitas, né, que já são feitas para isso. Mas isso também está pensando uma dor específica, que é o desenvolvedor. O outro tema é como é que eu vou levar serviço digital para as pessoas que não são incluídas digitalmente, né? A boa notícia, Daniel, é que o Brasil tem números absurdos, né, de adesão a algumas tecnologias. O Brasil é um dos 5 maiores usuários de todas as redes sociais do mundo. Se você pegar o TikTok, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, ele está entre o top 5 de qualquer uma delas que você pegar. Então, isso já mostra que tem ferramentas que conversam com a população. Ontem mesmo, o pessoal da Liz Academy, por exemplo, que foi uma startup que a gente acelerou na Força Tarefa, eles têm uma ferramenta de treinamento por meio de WhatsApp. Eles desenvolvem treinamentos que o cara pode ficar no ônibus, no metrô, em casa, no WhatsApp, ele vai criando esses formulários. E ele fez um evento apresentando 5 outras organizações que estavam promovendo impacto social só usando o WhatsApp nas atividades que eles tinham. Então, eu acho que vai ser, nesse caso, vai ser até mais importante que a gente faça um grande acordo, uma grande concertação nacional de diferentes atores, mas eu acho que a sociedade civil tem um papel, isso foi um tema que eu não destaquei na minha fala, porque o Brasil Lab é uma ONG, né? Ele é uma associação da sociedade civil sem fins lucrativos. E por que ele nasceu com essa ideia de ONG e se mantém como uma ONG até hoje? Porque a gente entende que também um problema que a gente tem nessa agenda de transformação digital é que muitas vezes ela vai a reboque daquilo que os governantes querem fazer. E isso não necessariamente é positivo, porque o cara às vezes está fazendo isso porque ele achou legal, porque ele tem um relacionamento pessoal com algum fornecedor, alguma empresa grande ou pequena de tecnologia que já fornece aquela solução, então ele vai fazer daquele jeito porque ele já conhece o cara, já sabe como trabalhar, já está trabalhando com aquela empresa. Não necessariamente você tem esse foco no cidadão. Então é importante que a sociedade civil tenha voz nesse processo, né? E isso que é muito legal. O Brasil Lab consegue fazer isso, patrocinado por empresas importantes, uma delas a AWS, que está aqui hoje nesse painel, que é uma parceira que a gente já tem há 3 anos apoiando esse trabalho de transformação digital. Mas eu acho que tão importante quanto esse plano de inclusão digital, que eu acho que vai muito mais conectar nessa estratégia de ensino, né, de um lado, e no outro lado, que eu me inspiro, eu acho que tem um exemplo muito interessante, que é o de Portugal. Que Portugal, o que ele fez para conectar as pessoas de terceira idade? Portugal e a Estônia fizeram assim. As escolas são os hubs de tecnologia. Então, o cara que quer ter acesso a serviço público digital, os computadores estão nas escolas. E aí os mais jovens ensinam os mais velhos a como fazer esse programa. Como no Brasil a gente tem o caos federativo, né? Não é um pacto federativo, eu brinco, é o caos federativo, porque você tem União, estados e municípios fazendo os serviços, você vai sempre depender dessas lideranças. Hoje, o que eu mais sinto falta, para concluir a resposta a essa pergunta, mais até do que esse plano de inclusão, Daniel, porque eu acho que, em maior ou menor medida, ele vai acontecendo por pressão da sociedade,
eu sinto falta dos planos municipais de transformação digital. A gente tem essa estratégia federal, no governo federal, de transformação digital, mas não é todo estado brasileiro que tem lei de transformação digital. Já começa que não é todo estado brasileiro que tem lei de processo administrativo. O Paraná está agora discutindo que tem lei de inovação, por exemplo, mas não tem uma lei de processo administrativo. Então, acho que esse vai ser um tema para a gente pensar, que é como fazer bons planos de transformação digital em municípios, mas também para evitar que, num estado como Minas Gerais, que tem mais de 800 municípios, ou São Paulo, que tem mais de 600, cada município faça um plano seu e que depois, quando você tiver a questão da integração de serviços, você não consegue porque as estratégias não dialogam uma com a outra, né? Nesse sentido, o que o governo federal faz de tentar criar adeptos para o login único da plataforma GovBR é um esforço para isso, para você ter um único grande ambiente digital de serviços públicos no Brasil. Agora vai uma pergunta, se a Ana me permitir, fazer uma pergunta minha. Guilherme, na realidade agora nós temos aí diversas ferramentas nas mãos do poder público, vamos dizer assim, né, dos mais variados níveis de governo. Tanto como você já comentou, no marco legal das startups, na lei do governo digital, na nova lei de licitação, você tem o diálogo competitivo, tem um sandbox, você tem diversas ferramentas hoje à disposição dos laboratórios. Como que a gente consegue, vamos dizer assim, quebrar, não sei se é o gelo, mas o medo do administrador público em utilizar essas ferramentas? Porque ele tem, né, toda vez que você tem um administrador inovando, ele está colocando nele mesmo um alto risco, né? Se de repente uma interpretação equivocada, vem os órgãos de controle caem em cima, porque tudo que é inovação no governo, na realidade, as pessoas, de repente, muitos de vocês que estão assistindo, escutando, não sabem, mas você traz um risco para o próprio CPF, né, do funcionário público. Como que a gente consegue, através de uma ação de educação ou uma ação junto com os órgãos de controle, para quebrar, não vou dizer o gelo, né, mas para quebrar realmente esse receio, esse medo do administrador público? Rodolfo, excelente pergunta. Você sabe que essa é uma dos temas que a gente vai atacar esse ano no Brasil Lab. A gente vai montar o primeiro curso focado especificamente em estratégias de liderança e transformação digital para órgãos de controle. Então, para trazer representantes dos tribunais de contas, do Poder Judiciário, do Ministério Público, porque a gente entende que o desafio é exatamente esse que você colocou, né? Porque qual que é o maior problema que você tem às vezes? É que, às vezes, o órgão de controle ele começa a questionar assim, mas por que você fez a licitação por concorrência e não fez por pregão? Ou agora que a gente vai ter esse cardápio, né, esse verdadeiro menu de soluções ali que você vai poder escolher, por que você fez um PMI, ou por que você não fez um PMI antes de licitar? Né? Então, isso é que é o grande problema, é o cara querer ficar se substituindo ao gestor que era quem tinha que tomar a decisão, que tinha os elementos que estavam ali na frente, que estava imaginando o que ele ia fazer e tudo mais, né? Então, esse era um problema. Tem leis já no Brasil que estão tentando mudar isso, e tem até uma discussão na lei de improbidade administrativa que é um pouco para isso também, para você afastar essa questão de punir as pessoas porque violou um princípio, porque o juiz entende que aquela escolha que você fez viola um princípio. Não, mas tinha uma lei, né? Mas você violou um princípio, que é esse argumento de conteúdo indeterminado. Mas a lei não estava bem regulamentada, então acho que você violou um princípio por conta disso. Não foi razoável, então está errada essa contratação. Mas eu acho que o esforço é de educação, e eu acho que a gente tem que encontrar outras organizações para apoiar. Por exemplo, a AWS faz um trabalho sensacional nesse sentido, muito ainda focado em poder executivo, né, que é o GovExec Education, né, que eu já participei 2 vezes, contando também para eles dessas startups, porque você tem, o cara já tem, são 2 problemas, você tem que mudar o cara que está no poder executivo para ele comprar o risco, como você falou, não, mas eu vou fazer, tem a lei nova, eu vou fazer com a lei nova, e olha só, a lei de licitações 8666 de 93, ela vai ficar valendo por 2 anos ainda. Nos próximos 2 anos, o gestor vai poder escolher qual ele vai fazer, e já saíram até algumas diretrizes, por exemplo, da Advocacia Geral da União, já dizendo quais são as situações que eles acham que não devem usar a lei nova ainda, porque tem que sair essas regulamentações. Da mesma forma, o marco legal de startups, vai ter que vir um decreto entrando nas minúcias do que está colocado ali
naquela nossa ideia geral, né, que a gente desenhou ali no marco. Mas o que é mais importante é mudança cultural você só vai fazer com convencimento e com educação. Então, é levar mais pessoas esse conhecimento, é amplificar iniciativas como essas da ABS, do Brasil Lab e de várias outras organizações, o Vetor Brasil, várias outras organizações que estão empenhadas nessa agenda, né? Para primeiro o gestor começar a usar o novo mecanismo, e daí, do outro lado, o órgão de controle começar a entender. Teve uma boa notícia, que foi uma boa notícia pela metade, pelo seguinte, porque quando saiu a regulamentação da encomenda tecnológica, 2 grandes órgãos de controle, vamos chamar assim, quiseram fazer essa contratação. Um foi o Tribunal de Justiça de São Paulo, que fez um contrato grande para fazer toda uma mudança do sistema, que foi feito com a Microsoft, era um contrato de R$1 bilhão que eles fizeram com encomenda tecnológica, mas que eu, particularmente, como professor, pesquisador, estudioso do tema, achei que foi uma encomenda tecnológica mal desenhada, né? Ela não foi tão transparente, é isso. Eu mesmo só soube no dia que eles anunciaram o resultado final. Ninguém estava sabendo que estava acontecendo isso. Ficou até uma polêmica se tinham consultado as outras empresas, se não tinham, enfim. Eles tinham muitos pareceres jurídicos que mostravam que era o caso de encomenda, eu até acho que era, mas você tinha toda uma discussão que era o TJ precisa se conformar com o processo judicial eletrônico que já existe no Brasil. Ele é o único que não está conformado com isso. Ele vai fazer um novo sistema dele, né? Enfim. E depois o Supremo Tribunal Federal fez uma solução, por encomenda tecnológica também, aí para fazer um robô de classificação dos recursos, que ele vai fazer um projeto Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, STF e STJ, para fazer a classificação de alguns recursos, que tem alguns que os temas se relacionam. Isso é do STF, é do STJ ou é dos dois? Então, eles fizeram uma encomenda tecnológica para isso. Eu disse que é uma boa notícia pela metade, por quê? Porque você tinha 2 órgãos de cúpula do judiciário fazendo contratação por encomenda tecnológica. Então, depois o cara não vai poder reclamar do prefeito que quis fazer, se ele demonstrou bem que ele queria fazer aquilo daquela maneira, né? Ela é pela metade, porque um caso eu achei que foi mal utilizado, acho que e aí isso já acaba gerando, tá vendo? O TJ tentou fazer uma encomenda tecnológica, não deu certo, caiu, ele mesmo anulou, não pode fazer. E não é por aí, né? Acho que a gente tem que encontrar maneiras de transformar. Mas, principalmente, é muito importante que a gente entenda que desafio cultural você só supera com bons exemplos, então amplificando esses bons exemplos e com formulação de novas competências de educação. Vão ser muitas. A gente vai ter, muito em breve, em agosto, a gente vai anunciar a novidade do curso e vai ser muito legal, conto com o apoio da ABS também nisso. Tamo junto. Eu vou aproveitar, Guilherme, bebe água aí, tem só mais uma perguntinha. Eu acho que essa pode ser a última, e aí eu proponho até da gente encerrar. Então, se alguém tiver pergunta, por favor, colhe aqui no chat, senão essa será a nossa última. Pegando um pouquinho da pergunta do Rodolfo, né? A gente até estava junto essa semana num painel falando da importância também desse assunto de transformação digital com a Procuradoria, né? Então, as procuradorias também têm aí um papel super importante de dar o apoio jurídico aí ao executivo, aí todo funcionário público que está ali nessa jornada, que é abrir aí um certame, né? Eu tive já do outro lado da mesa por um certo tempo, então sei um pouquinho da sensação de pânico que às vezes a gente tem por conta aí dessa responsabilidade por estar fazendo alguma coisa errada. Você tem um dos seus chapéus como professor universitário, e ali não é só professor na área de direito administrativo, que é uma área apaixonante, então sou uma privilegiada, porque tive também na faculdade de Direito um dos melhores professores que eu poderia ter, professor Diógenes Gasparini, já falecido, mas você é professor em Direito e Tecnologia, que é uma matéria relativamente nova, não vou aqui dizer a minha idade, mas posso sim dizer que na minha época não tínhamos direito e tecnologia. Será que ter essa inserção, por exemplo, já na grade curricular, eu tenho certeza que os alunos do professor Guilherme, se eles amanhã estiverem ocupando ali, né, posições em tribunais, no judiciário, onde quer que seja, no executivo, cargos públicos, eles vão talvez vir para essa discussão com um olhar um pouco mais aberto, mais acolhedor, mais compreendedor do risco inerente à inovação, que é meio que diametralmente oposto ao nosso princípio da estrita legalidade que rege aí para o poder público. Então, contar um pouquinho aí de como a gente pode usar
essa sala de aula ali, essa relação aluno-professor para tentar cavar também essa mudança cultural? Nossa, Ana, ótima pergunta, porque eu tenho até dois causos engraçados para contar sobre isso e mostrar como isso é um desafio, mesmo na faculdade, mesmo você falando com gerações mais novas, isso acontece. E muito legal você lembrar do professor Diógenes Gasparini. Eu tive aula com ele na minha primeira pós-graduação, que foi a especialização que eu fiz em Direito Administrativo lá na PUC, isso foi em 2002, 2003 também, já tem um tempinho. E era um grande professor, tem obras que até hoje são muito importantes, de licitações, contratos administrativos, enfim. Mas eu vou contar os dois casos, porque eles são bem ilustrativos de por que a gente precisa fazer isso. A disciplina de Direito Digital, ela ainda é uma disciplina optativa. Eu leciono aqui na Faculdade de Direito da Univap, que fica aqui em São José dos Campos, e ela é uma disciplina optativa, que surgiu a partir de uma provocação que eu fiz também. Acho que seria interessante a gente começar a falar, então ela ainda está sendo veiculada em EAD, como EAD, mas é uma disciplina optativa, mas que felizmente todo semestre tem lá pelo menos 20, 25 alunos que estão se matriculando na disciplina e estão fazendo já 2 anos que eu estou lecionando essa disciplina. E eu sempre conto uma história que aconteceu na minha turma de Direito Administrativo, porque eu estava apresentando para eles uma discussão com base na Lei de Processo Administrativo e falando assim, olha, vocês acham que a gente precisaria, por exemplo, se uma prefeitura quisesse contratar uma empresa de software que fez um robozinho para decidir recurso repetitivo, então suponha que a prefeitura cobrou IPTU errado num determinado ano, e isso é um problema, porque se ela cobra errado, você precisa entrar com pedido de devolução para ela te devolver, ela não pode sair só de ofício, vou dar para todo mundo, para você identificar quem fez, você precisa comprovar o pagamento. Então, se acontece um lançamento errado ou a cobrança errada, você vai ter que fazer um pedido. E aí eu falei para eles assim, vocês não acham que se uma empresa desenvolvesse, com base na lei, na época não tinha lei de governo digital, não tinha nova lei de licitações, não tinha marca legal de startup, então era só a lei de processo administrativo, a 9.784 de 99. Vocês acham que só com base no artigo que eu pegava lá da lei, que ele já tinha lá, que a administração poderá usar meios repetitivos, meios mecânicos para a resolução de problemas repetitivos, que era o quê? O cara imaginar que se você tem uma decisão que é igual para todo mundo, você fazia uma cópia, xerox, e você só mudava o número do processo naquela mesma cópia e distribuía isso para todo mundo. Era essa que era a lógica, né? Mas ele falava também de outros meios de intimação quando não achar o cara no processo administrativo. Aí eu perguntava, vocês acham que poderia, com essa lei, contratar um software para decidir recurso repetitivo, ou precisaria ter uma lei nova para isso, feita pela Câmara Municipal? E mais, a prefeitura poderia usar o Instagram, o WhatsApp para fazer intimação de gente em processo administrativo, que ela quer lá cobrar multa, o cara some, ela nunca acha o cara e está todo mundo lá na rede social. Ela poderia fazer isso? E aí eu tenho uma resposta. O primeiro dado que para mim é chocante. A sala se dividiu. Não foi amplamente favorável a dizer que a lei dizia que a tecnologia podia. Quer dizer, por quê? Porque isso é fruto dessa cultura legalista, muito arraigada, tem que estar tudo ali no detalhe e tal, que você vai fazer. E segundo é que teve uma aluna minha que veio falar assim, não, professor, para mim não pode, porque é isso que eu faço como estagiária da prefeitura. Se a tecnologia vier para fazer isso, eu não vou ter mais estágio lá o que fazer no meu estágio. Então, você imagina o drama que uma jovem de 23 anos, morando em São José dos Campos, estudando numa boa escola, imaginou que aquele seria o único caminho possível, ou que a tecnologia vai roubar o emprego. Vocês sabem que esse é um discurso, né, que muita gente faz, as tecnologias vão roubar nossos empregos, vão tirar, a inteligência artificial vai acabar com os empregos e tal. Então, esse é um, e o outro foi que daí do WhatsApp também ficou essa polêmica, se podia, se não podia, de que maneira que isso ia acontecer. E eu acho isso, para mim, muito revelador, que, de fato, agora, direito e tecnologia, direito digital vai ser matéria obrigatória no novo currículo que está sendo revisto das faculdades de direito, que ele está absolutamente defasado, completamente defasado, em muitos aspectos. Agora ela vai começar a ser uma disciplina obrigatória. Isso demora, porque você, para fazer, né, mudar uma grade, você tem que começar pelas grades das turmas que vão entrando nos primeiros anos, mas essa sua preocupação já está vista pelo MEC, né, de que você tem que entender o direito como uma coisa transversal, a maneira que ele vai ajudar e como conectar essas tecnologias. Eu só queria até aproveitar, já que a gente está indo para o final, porque eu vi que o Rafael Claudas também fez um comentário aqui nessa linha, que eu acho que a gente já respondeu um pouco na linha do que o Rodolfo colocou, mas esse fenômeno que o Rafael descreveu na pergunta dele, sobre, né, olha, poxa, o problema é que os caras querem sempre contratar pelo menor preço, é o que a gente chama de apagão das canetas. É um fenômeno que já tem estudo em sociologia jurídica, em pessoas da área do direito administrativo, para mostrar que, com medo de fazer a contratação, o que acontece?
o cara vai sempre se organizar pelo menor preço, porque está implícito que o menor preço seria a melhor solução. E em tecnologia não é assim. A gente sabe que não é assim, está longe de ser assim. A nova lei de licitações e o marco de startups, inclusive o marco prevê, por exemplo, remunerações diferentes que você vai poder ter. Por preço variável, por economia que a solução tecnológica gerar, que isso é uma coisa que acontece, né? Tem muita GovTech hoje que vai querer atacar essas ineficiências na área tributária que a gente falou, e o cara vai querer ganhar um percentual em cima do que o poder público conseguir arrecadar mais, nada mais justo, né? Mas você não consegue fazer contratação assim. No marco das startups você vai conseguir. Então essa lógica que você falou, Rafael, ela vai ser quebrada agora, quer dizer, a nova legislação quer quebrar, mas eu te dou um outro número. Eu sempre, quando falo meu módulo para as startups aceleradas do Brasil Lab, eu mostro para eles que você tem uma série de hipóteses de venda direta, né, para o poder público. Tem a dispensa de licitação, que agora foi, por exemplo, para R$50 mil para bens e serviços que não são de engenharia. Então, isso aí já vai abrir uma outra avenida para um monte de software que você vai poder vender. E se for algum software ligado à área de engenharia, vai poder ser de R$100 mil esse valor de dispensa. Mas você tem a exigibilidade, que é aquela solução que só aquela empresa faz, do jeito que ela faz, como ela faz. E quando você tem esse tema, essa possibilidade, só que tem muita gente que o gestor público não quer contratar porque se gera uma presunção de que porque teve uma compra direta, teve algum tipo de favorecimento. Então, quando você vai ver os números hoje de licitações no Brasil, e o Rafael De Fazio, que é um procurador do Estado de São Paulo, tem um estudo muito legal sobre isso, ele mostrou que, na verdade, mais de 50% das compras públicas do governo federal são feitas por compra direta. Então, são por dispensa de inelegibilidade, embora se tenha esse preconceito de achar que eu não posso fazer esse caminho. E você tem, e o número, assim, acho que era 40 e poucos, esse número está no nosso estudo, como estimular compras públicas de inovação no Brasil, mas é de mais de 40% dos pregões que são realizados no Brasil, aparece só um interessado. Por quê? Porque por causa desse medo que o Rafael destacou, o cara falando, então vamos abrir um pregão, a gente faz aqui a discussão, mas só vai aparecer um cara, só tem um cara que vai fazer. Mas tudo bem, porque depois ninguém vai dizer que a gente não fez licitação. E o pregão você tem como fazer eletrônico, então você vai lá, faz um pregão, só aparece uma empresa e você está fazendo um simulacro de competição, de licitação de idoneidade, né? Eu sempre digo isso, gente. Todos os casos de corrupção revelados na Lava Jato foram por licitações. Não tem nenhum caso de compra direta. Não teve nenhum ali que, não, ele fez uma inexigibilidade, uma dispensa, criou ali, todos foram licitações, com cartel, combinadas, etc. Então, a OCDE, inclusive, lançou também um estudo, depois eu mando para a Ana. A gente já tinha falado sobre ele, mas acho que eu não compartilhei com o pessoal do grupo de compras públicas, mas ela publicou recentemente, a OCDE e o CAD fizeram um estudo, se vocês botarem aí, então, no Google, OCDE, CAD, estudo de compras públicas no Brasil, fazendo um mapeamento para entender como é que era esse regime de competição e concorrência dentro desse ambiente no Brasil. E ele revela vários desses indicadores que a gente está fazendo, quer dizer, um monte de tentativa de fazer licitação que no fim é frustrado, que só tem um competidor, então o que você precisa fazer? Você precisa, que aí, até respondendo a pergunta do Rafael, entender melhor, se aproveitar desses processos hoje de cocriação, desses espaços abertos que você tem, para definir bem o que você quer comprar. E aí usar isso também como meios de fomentar a inovação aberta. Não comprar só como você já comprava, eu quero comprar um software para melhorar esse problema. Não, mas por que você não faz uma revisão de todo o processo que está gerando esse problema? E não ver tudo que você pode tentar otimizar isso por meio de ferramentas digitais, e aí você entende e define o que você vai comprar. Acho que se a gente conseguir atingir esse objetivo, já vai ser muito enriquecedor. É isso, a gente ia fazer a pergunta, o palestrante aqui super rápido, já leu. Obrigada, Rafael, pela pergunta, obrigada, Guilherme, pela super resposta. Da minha parte é isso, só queria agradecer mais uma vez, agradecer a Maiara, que está aqui fazendo a tradução em Libras, o Ednilson, que também esteve aqui conosco, todo o time da ABS, que ajudou a gente a montar aqui o backstage online, e, de novo, a você, Guilherme, Rodolfo, pela parceria. Fica aqui o nosso agradecimento e até a próxima. Espero que seja em breve. Eu que agradeço, gente. Rodolfo, Ana, pelo convite, Jamile, de novo, a Cris, que ficou aqui também com a gente nos bastidores, o Ednilson, a Maiara. Também deixar um abraço aqui, que eu vi que o Danilo Nascimento e o Felipe Conte, que são também acelerados do Brasil Lab, estão aqui com a gente. Obrigado por terem vindo hoje. E a gente está à disposição. Continue acompanhando aí o nosso trabalho. A gente vai lançar o nosso programa de aceleração no segundo semestre, com 3 novos desafios. Em breve a gente vai revelar quais vão ser as temáticas que a gente vai tratar. Uma, já posso dizer,
que é digitalização de serviços públicos. Então, a gente vai ter a nossa sexta turma no segundo semestre. Então, quem tem interesse de acompanhar, falar também do selo GovTech, que é uma certificação que a gente faz para startups que não participaram do nosso programa de aceleração, porque ele é sempre baseado em desafios temáticos, e às vezes o tema que a startup trabalha não casa com o desafio daquele ano, enfim, e é um processo que a gente tem feito agora, e que também dá acesso a esse benefício do ABS Startup Internship Program, quer dizer, todas as startups ligadas à rede do Brasil Lab estão podendo usufruir desse benefício, e eu acho que é muito, muito importante. Eu vi que a Jana também entrou, né, Ana, você mandou aqui, também vamos anunciar em breve, novidades também, o Brasil Lab Talks muito legal que a gente está preparando com o apoio dela, que vai ser muito legal. Gente, muito obrigado mesmo pela atenção de vocês, pelo tempo, e principalmente pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto que é tão apaixonante para mim. É sensacional, Guilherme. Muito obrigado novamente pela sua disponibilidade e também pela Ana por ter organizado isso, como que a Ana também comentou, os bastidores aqui, a Jamile e a Cris, que estão aqui colocando esse evento no ar, e o apoio sensacional aí da Maiara, do Ednilson. E aqui eu só quero destacar que essa tradução em Libras foi também uma parceria que a ABS fechou com a ICOM, que é do nosso amigo Cid Torquato, que ele foi também secretário do Estado de São Paulo, né, que é muito importante salientar isso, as contribuições que ele fez, né, de transformar o Estado muito mais inclusivo, né, que é super importante. Então, meu agradecimento aí também ao Cid, a ICOM, e a Maiara e o Edenilson aí por disponibilizar esse benefício extra, essa forma de incluir mais pessoas nessas discussões. Muito obrigado novamente e uma ótima noite para todo mundo. Obrigado, gente. Tchau, tchau.